amigos, olá, amigas. Mais um episódio do nosso Pode Sanear, o podcast da ABS RJ. ABS RJ, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Seção Rio de Janeiro. E hoje, por que não dizer, Seção Nacional. Hoje são todas as seções que estão aqui representadas. Então, estamos aqui hoje com o nosso presidente nacional, presidente da ABS Brasil, Dr. Marcel Sanches. Marcel, prazer ter você aqui com a gente. Para nós aqui, já um pouquinho, já que a gente está tentando, né? Mas fica difícil ajustar as agendas, você nessa correria que vive. Mas hoje, em função de uma situação de festa no Rio de Janeiro hoje para o saneamento, porque nós temos aqui um evento fantástico acontecendo, um evento internacional, depois nós vamos falar melhor disso, mas Marcel chegou no Rio de Janeiro e não teve jeito, a gente pegou, laçou, segurou, não pode fugir. Mas Marcel está aqui com a gente hoje, com certeza, para fazer uma série de colocações e explanações, e como o nosso podcast hoje ele está já com uma rede de divulgação bem grande, ultrapassando aqui o Rio de Janeiro, com certeza você vai ter espaço aí para falar, inclusive, para o restante dos nossos colegas aí nas outras regionais. Mas, doutor, você, eu sei que tem toda uma carreira brilhante aí de formação, você vem aí com engenharia civil, né? Mas com uma série de cursos de formação, com regulação, formação pelo exterior, com especialização, aperfeiçoamento, e aí, de repente, você vem para a área de saneamento direto, né? Vai para a Sabesp 2011, né? Tá vendo? Estou ficando bom na cabeça. Mas 2011, então, você está na Sabesp, aí tem todo esse trabalho. Conta para a gente um pouco dessa tua trajetória aí, como é que foi, como é que você, de repente, e nessa luta, nessa formação acadêmica toda, vira presidente da ABS Nacional. Como é que foi isso? Chega aí para a gente. Bom, primeiro, obrigado, Renato, e todos os sanitaristas que nos acompanham, internautas, né? Prazer estar com você aqui. Deu certo, né? A agenda aqui, como você disse, já estávamos tentando, né, esse encontro, né? E claro, deu super certo a gente estar aqui juntos hoje. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Tenho certeza aqui que o espaço, eu acompanhei, dei uma olhada ali, vocês têm trabalhado conteúdos muito bacanas e acho que a Seção Rio de Janeiro está de parabéns aí pela iniciativa. Tenho certeza que é super importante, né, a gente, nesse mundo digital que estamos vivendo, também estarmos conectados aqui com o time, aí, com a galera que está buscando conteúdo, buscando aprendizado. Bom, a minha história, né, de muita honra dentro da ABS, eu estou no saneamento um pouquinho antes, né, na Sabesp, sim, desde 2011. Hoje eu tenho a honra de estar liderando ali a diretoria de planejamento e projetos na engenharia, né. Passei pelas 3 fases da companhia, que eu brinco, né? A fase ainda onde o Estado era o controlador, agora numa posição mais moderna, onde foi feito ali um ajuste no quadro societário, né? E agora finalizado com a privatização em 2024, né? Então, é uma jornada, como você disse, né? E a minha história no saneamento começa lá atrás, né? Depois que eu saí da faculdade de engenharia, né? Todo engenheiro. Para que lado da engenharia a gente vai, né? E eu, naquela minha primeira abordagem, eu estava muito ali na área de geotecnia, sabe, Renato? Trabalhando ali como consultor, eu sempre fiz... antes de ser engenheiro, eu era técnico em edificações, então eu trabalhei muito com projeto, né? Fui projetista, trabalhei muito nessa área e, no começo da minha carreira, fui tentar essa sorte como geotecnia, né? Então, fazendo muro de arrimo, fazendo obras de contenção de talude, né? Isso é bom que dá uma visão maior. Né? Sim, por outro lado, eu olhava para aquilo e falei, será que vai ter estrada para fazer todo dia, túnel todo dia, né? E a minha mulher falava para mim, eu sei que você gosta disso, mas será que, né, realmente é isso que você se encontra? Eu sempre gostei muito de projeto, essa área de planejamento e tal. Então, ali eu comecei, né? E num contato, né? Eu prestei um concurso público, eu trabalhava na Prefeitura de São Paulo, né? Eu entrei no concurso público ali de engenheiro civil e comecei a trabalhar com áreas de risco na geotecnia mesmo, né? Então, comecei a ter os primeiros contatos com drenagem, né? As prefeituras ali, no caso de São Paulo, a área de concessão já era da Sabesp, né? Eu comecei a ter contato com a Sabesp e aí, em 2009, abriu um outro concurso público, né? Na Sabesp, a Sabesp ainda fazia concurso público naquela época
para ingressar nos quadros. E eu acabei prestando esse concurso público. Trabalhei, né, na prefeitura, num programa que a gente tinha uma abordagem conjunta, que era um programa de despoluição de córregos. Então, aquilo ali me olhou e falou, pô, saneamento é um negócio legal, né? Então, lá ali, né? Começa a pegar um pouquinho de amor. Aí o bichinho picou, né? Você vê. Aí enveredei para o saneamento, entrei na Sabesp, conheci a ABS através da Sabesp, né? Eu estou na ABS desde 2012, né? Tive aí uma trajetória, né, na ABS São Paulo, fui conselheiro em São Paulo, fui diretor em São Paulo, né? Depois, por 4 anos, estive na gestão do Dr. Alceu, grande colega, né? Que hoje nos acompanha aqui nos bastidores. Aqui, né? Né? A gente não pode deixar de falar, né? Nos acompanha aqui nos bastidores. E aí eu tive a honra de ser o secretário nacional da ABS, né, nas últimas 2 gestões, né? E aí, depois disso, recebi aí a missão, né, que é uma missão muito bacana, muito honrosa, de liderar a nossa associação, né, Renato, que está presente aí em todos os estados do Brasil, né? Liderar o profissional do saneamento, que, claro, né, tem um valor inestimável, não só do ponto de vista da engenharia, mas do ponto de vista sanitário em si, o momento que o Brasil está vivendo, todas essas mudanças. Então, para mim, tem sido uma grande honra, né, passar por todas essas instâncias da ABS e chegar, né, como presidente nacional aqui, tentando dar a minha contribuição, né? A gente tem clareza que isso aqui é sempre uma corrida que a gente vai passar o bastão, né? A gente tem que dar o nosso melhor aqui e certamente contribuir para o desenvolvimento do saneamento nacional. Então, estou muito feliz, muito orgulhoso e obrigado mais uma vez aí pelo convite. Nada, que isso. Para nós é sempre uma honra. Sempre, sempre. As portas estão sempre abertas. Não seja por isso, não. O dia que você vier para o Rio e falar, quero falar com a turma. Vamos lá. Mas olha só, Marcel, você está na Sabesp, né? É diretor da Sabesp. Olha, não é brincadeira, não. Eu passo aqui pela sessão, não se compara a uma ABS nacional, mas é um envolvimento direto, né? Já fui diretor da SEDAI, tive alguns cargos lá, então a gente... Como é que tu faz para segurar esse negócio todo aí? Conciliar essa agenda não é simples, né? Você sabe disso, né, Renato? Né? A ABS, nós amamos o que a gente faz, né? Mas somos todos voluntários que estamos aqui na ABS, a gente se dedica, né? E, claro, a gente tem que compatibilizar essas coisas, né? A atividade profissional, ela exige bastante, né? Mas a ABS tem um time fantástico, né? A gente tem uma diretoria muito coesa, muito unida, as próprias sessões, né, que trabalham aqui como a ABS Rio, né, nessa capilarização dos nossos processos. Então, o segredo é time, né? O segredo não é uma pessoa, né? É claro que a gente precisa conciliar essas agendas. A minha esposa, né, que vai nos assistir aqui, tenho certeza, sempre fala, pô, você tem que reservar um tempinho aqui para nós, tem a tua filha, tal. A cobrança então, é grande, né? Sempre né? E a gente faz escolhas, né? Mas ela também entende, né, que é um momento importante, né, para nós, né, como profissionais, né, chegar a uma posição na ABS, como você tem aqui, como hoje eu estou, é motivo de muito orgulho, de muita honra, de, né, a gente poder, dentro da nossa profissão que a gente escolheu, né, contribuir para a formulação de políticas públicas, contribuir, né, em debates de altíssimo nível, onde a gente pode influenciar, né, sempre pensando ali no fim da coisa que é o serviço bem prestado, o meio ambiente preservado. Então, acho que isso paga qualquer coisa, né? Então, é um investimento que a gente faz nas nossas carreiras e eu tenho certeza que a gente deixa aí um pouquinho, né, desse legado para as futuras gerações que vão continuar esse nosso trabalho aí. As futuras gerações têm essa responsabilidade maior, né? E a nossa responsabilidade fica exatamente em dar meios, dar instrumentos para que eles possam fazer esse trabalho. Aí a gente tem o JPS, né? Você deve ter acompanhado de lá como é que está o JPS aqui. Para nós, uma grata surpresa esse desenvolvimento. Temos 2 diretoras que estão à frente, a Micaela e a Helena, que fazem um trabalho sensacional. E o JPS é um dos instrumentos que a ABS tem para poder fazer esse trabalho, né? Lá vocês também têm um potencial muito grande, trabalham muito bem com isso. Como é que você vê hoje essa transformação toda que a gente tem com esse pessoal novo que está chegando? Você é um cara novo, né? Você é um profissional na sua média carreira, vamos assim dizer. E para trazer essa garotada nova, como é que você vê isso hoje? Como é que a gente pode aliar isso com a transformação digital, com essas coisas todas, essas ferramentas que podem fazer com que o saneamento, de alguma maneira, consiga realmente atingir a sua plenitude? Como é que você vê mais ou menos isso aí?
Perfeito, Renato. Acho que nós estamos hoje com uma pauta mais complexa do ponto de vista de atrair jovens profissionais, né? Hoje eu estou aqui nos meus 45 anos, não sou mais um jovem profissional, mas comecei ali nessa linha e vejo, né, o quanto a gente ainda tem dificuldade, e aí eu não estou falando da ABS, eu estou falando do setor de engenharia como um todo, né, de formar profissionais, porque hoje estamos aqui fazendo um podcast, né? Hoje, para você atrair o jovem, né, para entrar numa escola de engenharia, estudar 5 anos, né, para trabalhar na nossa área, eu brinco que às vezes essa pauta não parece tão sexy, né? A gente tem hoje o YouTube aqui, nós temos aí as mídias digitais bombando, né? As pessoas conseguem produzir conteúdo da onde elas estão, então acho que nós temos uma concorrência, vamos dizer assim, com outras carreiras que não existiam quando eu me formei na escola de engenharia, quando você se formou, né? E acho que um pouco dessa valorização do profissional, esse associativismo, que é o que nos move aqui na ABS, somos voluntários, como, né, eu dizia. Acho que nós temos aqui uma missão que é um pouco mais abrangente, né? Então, como é que a gente atinge, né, essa renovação necessária, né, de incentivar os jovens profissionais a se juntar ao setor de saneamento, se tornarem sanitaristas, né, buscarem não só a faculdade de engenharia, mas uma formação que realmente tem o condão de mudar a vida das pessoas, né? O saneamento ele é apaixonante exatamente por isso. Independente do sucesso financeiro, né, de cada profissão, né, que hoje é o que eu brinquei. O cara produz conteúdo e consegue extrair renda daquilo, né? Eu vou ficar 5 anos numa faculdade. Às vezes o jovem pode pensar dessa forma. Mas não, aqui a gente tem a chance de mudar a vida das pessoas. Então, o saneamento é algo que a gente precisa, né? E a ABS tem muito esse papel, vocês fazem isso muito bem. E lá na Nacional a gente também tem propulsionado, porque o jovem é o futuro da associação, é o futuro da nossa profissão, né? Nós sempre vamos precisar de sanitaristas. Nós temos aí todas as vertentes a serem, né, mantidas e melhoradas. Estou falando de água, esgoto, drenagem, resíduos sólidos, meio ambiente, saúde pública. São questões básicas da nossa sociedade que nem sempre estão sendo 100% valorizadas. A gente vê a dificuldade, né? Temos muito contato com o pessoal do CREA, quão difícil a gente tem hoje para atrair profissionais para essa área, né? E não é porque ela paga pouco, não, porque está pagando bem até, né? Esse boom de investimentos que a gente tem hoje e tal. Então, assim, vale a pena. Queria até deixar uma mensagem aqui para os jovens que estão nos ouvindo. Vale a pena estar no saneamento, né? A gente tem essa pauta de transformação digital que você citou, principalmente atrelado à fase de projeto, planejamento, que eu estou muito de cabeça nisso, por conta da minha posição, né? Hoje na Sabesp estou falando de BIM, né? Modelagens e das gêmeos digitais, né? Nós temos hoje a inteligência artificial abrindo portas, né, para coisas que nós não tivemos acesso, né? Quando eu fui estudante de engenharia, a gente tinha que fazer o projeto na prancheta ali. Depois veio o AutoCAD. Nossa, o AutoCAD já... Tinha Reguatê. Não, tinha Reguatê. Eu quebrei várias no ônibus, né? Quebrei várias na catraca. Mas você lembra bem disso. Com certeza. Mas aí veio uma revolução de AutoCAD. Nossa, nós temos uma planilha, nós temos uma prancheta digital agora, né? Cara, nós estamos no 3D já acoplado em outra dimensão, tendo orçamento direto, sabe? Especificações. O gêmeo digital permitindo que a gente faça simulações ex ante das coisas, né? Esses projetos, né? Não só no saneamento, mas que abre uma possibilidade gigante. Então, assim, acho que tem um caminho muito grande. A ABS, né, tem propulsionado muito, incentivado essa participação do jovem profissional do saneamento, tá? Com a nossa parceira internacional, nós vamos falar um pouquinho disso aqui, que é a International Water Association. A ABS é a governing member, né, a representante da IWA no Brasil. A gente fez uma parceria muito bacana com eles e lançamos o capítulo aqui no Brasil, junto com a IWA, para fomentar isso no continente, aqui latino-americano. Então a gente tem, né, isso começou agora nesse ano, né, o Luan, que é o nosso coordenador lá do JPS Nacional, junto com o time aqui, está botando muita energia nisso. A gente tem dado muito incentivo, Renato, porque é o futuro, né? Eu acho que nós estamos aqui hoje, mas amanhã certamente nós vamos ter os jovens profissionais que vão ganhar uns cabelinhos brancos, como os meus aqui, como os seus, e que certamente vão contribuir para o saneamento brasileiro aí mundial, porque as coisas estão tão integradas hoje, né? A gente está se espelhando muito em cases de sucesso que acontecem lá fora, cases de sucesso aqui dentro. Então essa globalização do saneamento é uma realidade, né? E essa transformação digital ela veio certamente para melhorar, né, e amplificar esse nosso alcance, não tenho dúvida disso. Eu acho que o caminho é exatamente esse, a gente poder trabalhar e trazer essa garotada para cá, que já vem podendo aplicar, podendo aprender, já entra com esses sistemas todos aí
no mercado, trabalhando, né? Então é bem mais fácil. Eles já nascem hoje, minha filha, né? já... metendo o dedo no celularzinho. Então, porra, vem para cá, gente, vem para cá, porque fazer engenharia com a transformação digital é muito bom, viu? E precisa de vocês. Precisa, com certeza. Doutor, nós falamos aqui, você falou de eventos. Vamos falar de eventos. Eu vou tocar num assunto aqui que para depois o pessoal não dizer que essa eu não conversei com você, para depois o pessoal não dizer, não, é tudo combinado. Tem combinado. Não teve script hoje, viu? Até o Renato falou, como é que você quer? Eu falei, cara, fica livre aqui para a gente tocar. Mas é o seguinte, nós nas sessões temos muitas dificuldades, né? Principalmente dificuldade financeira, sabe disso melhor do que eu. Claro. Com certeza os outros presidentes que olharem, as outras sessões que olharem, podem ficar pensando, né, e buscando nas nossas palavras alguma forma de ajuda. Uhum. Mas eu queria ver de você se existe algum estudo hoje dentro da Nacional. A gente sabe que tem algumas coisas sendo conversadas, ano passado nós conversamos, mas se há alguma coisa que evoluiu no sentido de que, principalmente as sessões que têm mais dificuldades, se conseguem ter alguma ajuda para poder realizar alguma coisa a mais. Porque nós aqui no Rio de Janeiro vivemos de evento. Né? Se a gente não faz evento, a gente está morto. É curso, Saneia Rio e outros que tem por aí, porque senão você não arrecada. E não dá para bancar. A despesa é grande. Muitos deles não conseguem nem fazer eventos, essas sessões. Você tem alguma... o pessoal está discutindo lá alguma coisa nesse sentido? Com certeza, Renato. A gente tem olhado muito para isso, né? Tem um eixo aí importantíssimo da sustentabilidade econômica e financeira da ABS como um todo. Sim. Né? A gente tem percebido, né, algumas sessões muito engajadas, né, em buscar se reinventar, em abrir espaço para o digital, como estamos fazendo aqui, trazendo personalidades locais do setor. A gente tem fomentado muito isso, né? Acho que o teu podcast aqui é um exemplo. A gente tem feito alguns webinars incentivado pautas locais, porque no nível nacional, às vezes parece uma discussão importante do ponto de vista técnico, mas isso, para chegar numa realidade local, né, precisa muito da sessão. Então, a ABS tem uma vocação muito grande de formação, como você bem falou, né? A gente tem ali um pilar dessa estratégia que está focado em cursos de especialização, e aí explorando muito EAD, né, ensino à distância, atualizando muito essa parte da universidade. Temos feito parcerias, tá? E fomentado as sessões a buscarem esse mesmo caminho. Então a gente tem compartilhado um pouco essa visão para explorar mais essa vocação da ABS, né, como um todo na linha de capacitação profissional. Tem alguns estudos em andamento na linha de certificações aí, né, até para o boom do setor de saneamento, né, os investimentos aqui que são preconizados no marco legal. Nós estamos falando aqui até 2033, né, de investimentos bilionários, cerca de 800, 900 bilhões de reais que estão vindo de alguma forma, né, via PPPs, alguns estados optando por privatizações, outros estados optando aí por parcerias. Então, o saneamento é a bola da vez da infraestrutura, e a ABS não está longe disso. Eu acho que essa sustentabilidade da nossa entidade, inclusive das sessões, ela passa por reter e atrair novos sócios, que é muito importante, você sabe disso, né? Estávamos falando aqui disso, né? Ela passa por um eixo que é explorar a nossa vocação principal, né? Que nós somos uma entidade sem fins lucrativos, mas que temos aqui as nossas necessidades para manter a entidade funcionando, né? Então, essa parte da capacitação. E acho que um terceiro eixo é aquilo que você falou, são os eventos, né? A ABS é o ponto de encontro do saneamento. Aqui nós temos profissionais, né, que são engenheiros, que são biólogos, que são matemáticos. Né? É pluri, né? E acho que essa é a beleza da nossa entidade. Então, esse eixo, né, de debate que culmina no nosso congresso, que a gente faz a cada 2 anos, né? Temos aí Brasil Water Week, a gente tem aí em breve, né, a edição de 2026, agora no final de maio. Então, a gente incentivar essas pautas locais também faz parte dessa estratégia. Vou pegar um exemplo aqui de Minas Gerais. Minas Gerais está discutindo agora lá um processo importantíssimo de política pública envolvendo a empresa, né, estatal mineira ali, a Copasa, né, e a ABS Minas está muito ativa nesse processo. Então ela tem fomentado debates ali com a sociedade local, né, buscando, né, abrir o espaço para o diálogo. Então acho que a ABS tem muito a contribuir nisso, né, os profissionais que aqui estão
né? Eles são profissionais de excelência, né? E tem aqui dentro tem o espaço aberto para o contraditório. A gente é muito democrático, né? Acho que é importante a gente respeitar e salientar sempre isso. A ABS não tem um viés, né? Ela tem um viés do saneamento, ela tem o viés da eficiência, ela tem o viés de atender a população. Então, eu acho que esse eixo, né? E a gente tem que estar antenado, Renato. Eu tenho conversado muito com os presidentes, você sabe, né? Para a gente se reinventar. Nós estamos num novo momento do saneamento, né? O saneamento, desde o último marco legal em 2020, ele tem mudado de uma forma muito acelerada em função das métricas que estão impostas aí de eficiência. Poxa, o Brasil inteiro tem que perseguir 2033 como uma obsessão. A ABS tem essa obsessão. Como é que a gente pode apoiar isso, né? Eu acho que essa construção coletiva, né, que possa permitir que a gente tenha aqui uma sustentabilidade econômico-financeira, né? Explorando essas nossas vocações, eu acho que é o caminho, mas a gente precisa muito de abrir a cabeça, né? Eu tenho falado muito isso na diretoria, para novos modelos. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é um novo modelo. É um novo modelo, né? A gente tem uma iniciativa muito bacana, olhando para o associado em especial, que é a nossa plataforma de conteúdo. Todo o conteúdo técnico que a ABS produziu ao longo da sua história é ímpar. Isso é nosso. É do associado da ABS. Então a gente montou uma plataforma, eu brinco que é o Netflix da ABS, né? Que só o associado tem, né? Então ele pode rever o Renato falando no congresso de Natal, quando você foi lá dar a sua palestra, entendeu? Então os grandes personagens do saneamento nacional e internacional estão dentro da nossa plataforma. A gente está tentando explorar melhor isso do ponto de vista de monetizar isso, né? Que isso é um conteúdo, Renato, que não tem nenhum curso de pós-graduação. Exatamente, isso que eu ia dizer. É um conteúdo que não está aí no mercado. Pois é. Então, acho que a gente tem aqui algumas iniciativas, né, que estão sendo coordenadas, né, pela Nacional, mas que envolvem todas as seções estaduais. A ABS está presente em todos os estados. Nós temos diferenças regionais que precisam ser respeitadas, né? A gente tem no Norte uma realidade, nós temos no Nordeste outra realidade, mas o que nos une é o saneamento. Nós temos a mesma missão aqui. Então, esse balanço, esse compartilhamento é algo que a Nacional está, né? Nós temos um único CNPJ, eu costumo dizer, né? É um único CNPJ. Então a gente tem que se ajudar. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro hoje, num evento específico, né, com uma parceria com a IWA, e vamos fomentar cada vez mais isso. Eu tenho, né, nessa gestão, incentivado muito essa ampliação de parceiros. Eu acho que a gente precisa diversificar. O setor de saneamento mudou. A gente tinha parceiros históricos, né, hoje que sustentavam a ABS, né, em termos de patrocínio. Isso. Hoje a gente precisa mudar. Então, eu acho que esse é o recado que eu queria deixar aqui, né, para os colegas da ABS Rio, para todos os nossos colegas aqui. Né, eu tenho falado muito isso na diretoria e no conselho. Acho que a gente está numa fase de transição, de adaptação, como o setor de saneamento está. A gente veio numa condição em que o marco legal agora está transicionando isso. Então, acho que a ABS vai se adaptar e nós vamos achar um caminho aqui de uma sustentabilidade e vamos sair com certeza. Nós temos 60 anos, pessoal. Essa é a maior associação, né, do saneamento brasileiro. Eu tenho clareza de que a gente, nesse novo modelo, a gente vai aí achar, né, porque nós temos uma proposta de valor que ninguém tem. Então, estou muito confiante que a gente vai conseguir aí. Eu diria que o recado está dado por nossos colegas presidentes. Tamo junto, pessoal. Que venham, que procurem, que cheguem junto à Nacional, procurando exatamente esse diálogo naquilo que for possível. A ABS, né? é uma só, Renato. A ABS é uma só. Procurando realmente buscar meios para poder realmente sobreviver, porque é difícil. Então, gente, tem que se reinventar mesmo, é isso aí. Se quiserem passar pelo Rio de Janeiro, serão sempre bem-vindos. Não, e essa você está brincando, importante. Mas é uma ideia, talvez a gente clusterizar e talvez fazer uma coisa mais regional, talvez não tão individual. Eu digo exatamente isso, veio ao Rio, liga, fala com a gente, vem aqui, vamos bater um papo. Gente. É isso aí, exatamente. Por que nós não conseguimos fazer alguma coisa, um seminário regional aqui, Sudeste, ou seminário Nordeste, né? Explorar, né, dentro dos nossos eventos. Isso. A gente tem visto, Renato, né, com base aí em outras organizações, tipo International Water Association, Conselho Mundial da Água, o quanto, né, dentro do próprio evento se estabelecem mini-eventos. Né? Vou dar um exemplo aqui nesse que nós estamos. Tinha um workshop tão específico, mas tão específico, de um grupo de interessados que foi feito no domingo.
Pô, e o ingresso não era barato para o cara estar lá no domingo. Então, assim, são nichos em que a gente pode explorar, né? Do saneamento. O saneamento é gigante, gente, né? A gente fala aqui, pô, água, esgoto, drenagem, resíduos sólidos, mas, pô, dentro daqui tem mais 400 temas ali embaixo, né? A gente faz aquele espaço no próprio Sanearia, a gente cria aqui aquele espaço B2B. Isso dá super você certo. Vê, tem alguns que realmente não têm assim, muita assiduidade e tal, mas tem outros que o negócio pega fogo. Você falou um negócio muito importante que eu acho que a gente precisa ter, né, na cabeça. Essa linha B2B. O que é isso? Né? Business to business, ou seja, as empresas conectadas, né, com os profissionais que trazem solução. Essa é uma vocação da ABS. Quando a gente faz uma feira de negócio, quando a gente faz um congresso e atrai tudo aquilo, você vê que isso pulsa. Né? Exatamente. A gente precisa investir mais, a gente tem focado nisso, Renato, sabe? Investir mais nessa linha B2B. O PNQS, o ano passado, a gente criou algumas linhas ali que a gente chamou de summits. Então a gente pegou tipo pitches mesmo, assim, sabe? Sim. Falando, cara, tem as empresas que têm um desafio, querem colocar, e aí a gente trazia as empresas para lidar com aquilo. Pô, e naquele período curto, cara, deu super certo. Né? Deu super certo. Então, é aquilo que eu falava da reinvenção. A gente não pode depender só de fazer aquele nosso seminário, aquele webinar. Não é um seminário, bota o pessoal sentado, conversa, não é só isso. Não é só isso. O pessoal não quer mais só isso. Toda uma relação que você pode explorar nesse processo. Não tenho dúvida. É isso aí, doutor, nós estamos falando de evento. E aí nós estamos no Rio de Janeiro em festa agora. Hoje, em desenvolvimento, o Waterloss. Qual é, hein? Qual é o número dele? A edição de 2026, agora ela deve estar na sua 18ª edição, se eu não me engano. 18ª edição. Então, nós estamos aqui com a 18ª edição. Se não é 18ª, é perto disso. Mas estamos aqui no Rio de Janeiro. Do presidente essa exatidão. Mas, de qualquer forma, eu não sei também qual é. Eu já li, mas não guardei isso. Bom, mas, de qualquer forma, gente, nós estamos aqui com o Waterloss acontecendo. O doutor Marcel está aqui com a gente, principalmente em função aí de todo esse desenvolvimento em que a ABS é fundamental nesse processo, junto com a International Water Association. E nós precisamos ter esses eventos cada vez mais acontecendo no Rio. Principalmente, a hora que vocês quiserem, tragam para cá. Fala com a gente, diz para todo mundo, como é que está o Waterloss? Está muito legal, Renato, o evento está sendo um sucesso, né? Voltar um pouquinho, isso no primeiro dia. Voltar um pouquinho no tempo aqui, né? Desde da gestão ali que eu participei junto com o Alceu, justamente nessa linha da gente explorar outras oportunidades para a sustentabilidade econômica e financeira da ABS, né? A ABS sempre foi o governing member, né? O representante da International Water Association no Brasil, mas isso ficou, acho que até adormecido, né? Com pouca interação da nossa parte, tá? E aí a gente olha para isso e fala, cara, tem um gigante adormecido aqui, nós precisamos explorar melhor isso. E eu vou chegar já no Waterloss, tá? Então a gente começa, né, a fazer um movimento de reaproximação da IWA, via IDs também, que é a nossa mãe, né? A Associação Interamericana aí de Engenharia Sanitária e Ambiental aqui na América Latina. Então a gente começa, né, a voltar a frequentar mais o IWA, né, participar das decisões da entidade, participar das assembleias que elegem, colocar representantes, né, teve toda uma estratégia política e institucional, né, que o Alceu e eu lideramos aí, para que a gente pudesse estar junto deles, né. Isso culminou, Renato, na escolha do Brasil, né, em 2030 como a sede do Congresso Mundial da IWA. Um mega evento que vai acontecer em São Paulo em 2030. Então a gente ganhou o direito, nós postulamos uma candidatura, tivemos apoio do governo federal, tivemos apoio do governo estadual, da Prefeitura de São Paulo. Foi um trabalho grande de articulação para que a gente pudesse, né, colocar a ABS, colocar o Brasil na rota dos eventos internacionais. E dali a gente, com essa reaproximação, começou a dialogar com a IWA, dizendo, cara, o Brasil é o centro pulsante da América do Sul, é o centro pulsante do Sul global. Cara, vocês estão olhando para isso? Pô, esse é um mercado para nós, é importantíssimo e tal. E aí a gente começou a desenhar algumas parcerias. Então fizemos um primeiro evento, né, lá em Curitiba. Nós estamos em 26, né? Foi 24. A gente fez lá em Curitiba uma conferência de esgoto ali, de pequenos sistemas, tal, que foi um sucesso. Tivemos ali umas 400 e poucas pessoas, tá?
que foi o primeiro cartão de visitas, né? E aí agora nós estamos aqui numa segunda jornada, né, de um evento da IWA que é super especial, que é o evento sobre perdas de água. Isso. O Water Loss, ele é um evento, é um grupo de especialistas, como as nossas câmaras temáticas, né, mas claro, numa escala mundial, né, que tem aí, no caso do Water Loss Specialist Group, eles têm aí 1.500 ativos e mais de 4.000, né, nas newsletters, 4.000 pessoas, 4.000 profissionais, né, do mundo inteiro orbitando nessa pauta focada em perdas de água, em inteligência artificial, gêmeos digitais e tal. Então a gente traz isso para o Rio de Janeiro, né, numa conversa com a IWA, né? A IWA gostou muito da ideia de ser no Rio de Janeiro, porque é um local mundialmente famoso também, né? É um ponto... É uma atração? É uma atração, né? E também pelo momento do Rio de Janeiro, o trabalho que está sendo feito aqui, a importância, né, do tema perdas neste momento, na eficiência das próprias concessionárias, né? Então o Water Loss, ele... Hoje, em 2026, a gente começou agora no domingo à noite, tá? Nós estamos com mais de 800 inscritos no evento, um absoluto sucesso. Mais de 60 países representados aqui. Você nos acompanhou lá, né? Representou a Abs Rio na cerimônia de abertura. E está sendo um boom. Assim. A gente tem visto discussões de altíssimo nível, uma conferência diferente, não é uma conferência tradicional como a gente está acostumado. Ela tem ali, né, os papers de apresentação, o pessoal que submete trabalho, mas eu tenho visto, como eu te disse, essa linha B2B tomando forma. A gente tem uma exibição ali com parceiros comerciais. A gente tem aqui 44 empresas, se eu não me engano, tá? Onde a gente fez uma feirinha. Tem ali uma feira, né, com expositores, negócios estão sendo criados ali, tecnologias estão sendo expostas, né? O pessoal está vindo do Brasil e do mundo inteiro para ver qual é o estado da arte no tema perdas de água. E o Rio de Janeiro é o centro dessa conversa hoje. Então, parabéns e obrigado aqui por ceder a cidade para a gente poder fazer, né? Parabéns para todos nós, vocês principalmente. Você tem participado com a gente do Sanear Rio, né? Como é que você vê o Sanear Rio nesse processo como evento regional? Fundamental, Renato. Essa é uma dos exemplos aqui de atuação, né, da seção Rio de Janeiro, que são de excelência e está na linha certa, ao meu ver. Você conseguiu com o teu time aqui, né? Eu já tive 2 ou 3 participações com vocês, né? Um evento de altíssimo nível que consegue mobilizar os tomadores de decisão. Essa é a vocação da ABS. É discutir no menor nível ali, do detalhe regional, local, o saneamento da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. É o que a gente tem procurado fazer, agregar exatamente. Aplicando, né, e trazendo experiências de fora para elevar o nível do serviço. Então, vocês estão super de parabéns. Eu acho que o Sanear Rio é uma realidade, né? Já está indo agora para a quinta edição. Você vê, ele nasceu pequeno. O ano passado que a gente teve... eu fiquei bem impressionado com o tamanho, né? E pode contar com a gente, com certeza, para a gente propulsionar isso. O Rio de Janeiro, né, você sabe melhor do que eu, vive um outro cenário do saneamento. Você tem, né, hoje, depois aí da concessão da SEDAI, a SEDAI faz agora toda a parte ali do upstream, né, que a gente fala, na produção de água, né? E essa distribuição hoje está a cargo das concessionárias que estão sob a égide aí de um contrato privado e que tem aí, né, as suas metas, as suas situações em que a gente tem, né, gerar esse ambiente de investimentos que todo mundo só tem a ganhar, né? Desde os profissionais que trabalham no setor, passando pelas consultorias, pelas empresas executoras, os EPCistas, construtoras, né? E a própria ABS em si, e o tema aqui, e no final disso a população com um serviço bem prestado. Então, esse é o que a gente sempre tem que fomentar, é o ganha-ganha, né? É o que a gente tem procurado fazer. Agora, eu fiquei de certa forma triste. Eu vou fazer um parênteses aqui, porque triste que eu digo pela não participação da SEDAI dentro do Water Loss. É uma coisa que machuca muito. Essa inconstância, eu não vou nem usar os termos que o pessoal usa, mas essa inconstância governamental que a gente tem aqui, esses atos que acontecem por questões de justiça ou de mandos e desmandos, não interessa, mas você vê o patrocínio da SEDAI, a SEDAI era parceira no processo, estava lá, e aí, de repente, em cima da hora, deixa de ser parceira. E priva os seus profissionais de participarem do altíssimo nível de discussão, de apresentações lá dentro. Isso é uma perda de qualidade, é uma perda do momento, e eu fico realmente triste com isso.
não estou entrando no mérito se o atual o atual presidente tem lá uma semana. Talvez nem saiba que o artelhaço, eu até comentei, mas talvez ele nem saiba que o artelhaço está acontecendo. O governo do Estado, que está aí com 20, 30 dias, mandato tampão, ainda tem isso, né? Mandato tampão. Mas é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vem há 20 anos com essa sina. E cada vez esses desmandos só demonstram o que vem acontecendo com a qualidade de vida da população. Feito o registro, eu vou sair desse assunto, porque esse assunto deixa a gente nervoso, mas eu fico principalmente triste por não ver os colegas lá, os colegas do Rio de Janeiro. Eu convivi 45 anos dentro da empresa, convivi com o altíssimo nível de profissionais que a gente tem lá, você conhece, e essas pessoas não poderem participar, coisas novas, novas tecnologias, tudo acontecendo. Bom, enfim, difícil. Ano passado, voltando aqui para o nosso, né? Mas fica o registro. Ano passado, nós fizemos o Sanear Rio com a motivação, com o tema de segurança hídrica, que foi um negócio muito legal. Eu acho que nós vivemos um momento totalmente inconstante, né? Porque são tantas variáveis nesse processo e o tempo vai passando e a gente não vê essas ações acontecerem de forma concreta, de forma organizada. Como é que você vê, mais ou menos, dentro da ABS, você que tem essa visão aí pelo Brasil inteiro, como é que você está avaliando esse processo de segurança hídrica? Renato, eu acho que esse é um tema que a gente precisa cada vez mais, né, debater em alto nível na condição de formulação de política pública. A gente teve a COP, né, esse ano no Brasil, que trouxe aqui a atenção global para uma discussão apontando aqui não só para a questão envolvendo pegada de carbono e tal, sim, mas para a condição de mudança climática. Tá? À primeira vista, pode parecer que o Brasil ele é um país continental e abundante em água. Só que isso não é verdade. Nós, sanitaristas, sabemos. Né? O problema é o seguinte, nós temos bastante água lá na Amazônia, mas a população está aqui, né, na costa, ela está em núcleos grandes, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, né? E essa pressão, né, por recursos naturais ela é muito grande. Então, o que é o grande diferencial aqui? É o cenário de mudança climática que é incerto. Né? A gente tem aí, esse ano que passou as enchentes catastróficas no Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo que São Paulo, no ano seguinte, estava tendo uma seca aqui no Rio de Janeiro, enfim. Né? A gente vive aí mercê do Paraíba com toda essa variação. Veja só. Então, qual que é o ponto aqui que a ABS tem defendido e a gente tem discutido muito isso, né? Isso tem que estar atrelado à política pública, que no setor de saneamento agora, a gente está ali numa linha de privatizações, de concessões, de que a gente não pode simplesmente achar que isso está transferido para o setor privado, que não é verdade. A política, o planejamento é indelegável. Isso é indelegável, né? O uso do recurso natural água, ele é uma função de Estado. Ele não é uma propriedade de alguém. Então, o que a ABS tem dito? A gente precisa ter muito claro, né, essa compatibilização pelo uso dos recursos hídricos, principalmente em regiões metropolitanas, onde a gente tem a pressão, né, de diferentes usos, o uso agrícola, o uso urbano, né, uso industrial, e fomentar o que a gente chama de diversificação da matriz hídrica. Porque o risco climático ele acaba perseguindo e capturando toda a condição de captação de água superficial, por exemplo, de água subterrânea. Nós estamos engatinhando, Renato, no reuso no Brasil. Isso é uma coisa que a gente tem falado muito pela ABS. Eu sei que eu estou aqui pregando para convertidos, acho. Mas a gente precisa reverberar para fora do nosso setor, né? Porque o reuso é um pilar importantíssimo da estratégia de segurança hídrica. O reuso e perdas, estamos discutindo perdas aqui. Isso. Então, é um balanço, né? Não é concebível, né, numa condição que a gente tem hoje. E buscar água cada vez mais longe, né? Isso é antieconômico. Né? A gente tem que olhar para a condição local de resiliência das nossas cidades, dos nossos sistemas. Então, quando a gente está olhando para um evento que está debatendo perdas aqui, é um novo manancial, é a gente ter condições de olhar para isso de forma mais eficiente. Por outro lado, o reuso é algo que a gente precisa fazer de forma mais planejada. O reuso é o único
foco junto com perdas, que não está sujeito ao mesmo risco climático. Para pensar. É isso aí. Porque o esgoto ele é uma fonte perene. Hoje nós estamos com uma condição de tecnologia que é segura. A gente consegue implementar a reutilização. Estou falando de reuso indireto, para recarga de manancial. Sim. Ninguém está aqui defendendo, vamos injetar o reuso direto, como faz em Singapura, em algumas cidades, por necessidade na rede. Eu estou dizendo aqui, cara, será que a gente não tem que olhar para isso como faz a Califórnia, como faz a Espanha, de cuidar melhor dos nossos mananciais nessa linha? Então, assim, Renato, acho que nós temos muito trabalho pela frente. A ABS tem aqui uma missão institucional importantíssima. Você está de parabéns aí, a tua gestão, né, e a gestão aqui do pessoal da ABS Rio. Acho que nós temos que fomentar isso. Nós somos formadores de opinião. A ABS precisa, né, como entidade técnica que é, defender e colocar para os formuladores de políticas públicas. Estamos no ano par, é um ano eleitoral. Nós precisamos, né, colocar isso em termos de prioridade para os governantes que vão postular. Você estava falando da situação política do Rio de Janeiro, que eu confesso que eu não consigo nem entender de longe, né? Mas, de fato, o nosso papel aqui, além de cidadãos como profissionais do setor, é apontar caminhos, né? Eu acho que a ABS daqui, o Rio, também tem essa vocação da gente poder apontar caminhos para os governantes que vão postular, e contem sempre com a gente aqui, com certeza temos muito a contribuir. Isso não tem dúvida, a gente sabe, vocês são parceiros, parceirões mesmo. A gente sempre tem tido apoio de vocês, sempre que a gente... E essa época, quando entra no Sanear Rio, né, a coisa começa a ficar complicada, a gente pede socorro lá. Vocês têm sido, além de parceiros, têm sido pais desse processo também, né? Tamo junto. E isso realmente nos deixa muito, muito contentes, muito alegre e confiante. Doutor, o nosso tempo está indo. É uma pena, mas... Quando o papo é bom, passa rápido, né? Tinha muita coisa aqui para a gente ficar conversando, realmente. A gente repete, depois a gente repete. Vamos criar outros eventos aí. Ainda temos aí ainda tem o Brasil Water Week para acontecer também, né? Isso, nós estamos hoje, né, terminando aqui esse evento. O próximo evento do calendário da ABS é a Brasil Water Week, tá? Uhum. Que começa na semana ali do dia 25 de maio. Então nós vamos fazer isso num formato 100% online. Já está todo mundo aí convidado, tá? Nós estamos com uma programação muito bacana. Tá? O site está lá, brasilwaterweek.com. Muitos especialistas internacionais. Fechamos aqui com o Cala, que é o diretor executivo da IWA, a participação também de profissionais da IWA que vão rechear essa programação. Temos gente do BID, Banco Mundial, Conselho Mundial da Água, enfim. Você, sanitarista que nos acompanha, não pode perder, né? O associado da ABS já conhece, né? Mas acho que olhar para isso numa forma mais holística é muito legal. Quando a gente diz que não pode perder, a gente pensa, se estiver no Rio de Janeiro, está arriscado a perder, mas vamos voltar para cá. Não, mas esse é online, esse não tem desculpa, hein, pessoal? O Brasil Water Week, formato 100% online. Mas não é brincadeira, né? Que eu vou para lá e volto para cá, para que esse negócio fique incomodando. Agora, nós vamos fazer o nosso próximo Sanear Rio, deve ser aí final de agosto, início de setembro. Vocês já estão, coloca na agenda logo, eu vou mandar para vocês. Assunto perdas. Legal. Nós vamos voltar com perdas em cima, né? Legal. Mas isso ficou definido no início do ano, numa conversa com as patrocinadoras, inclusive, e com todos aqueles mais importantes dentro do processo. E a gente tem esse evento aqui hoje, não como uma preliminar, né? Mas como uma orientação maior sobre o que está acontecendo no mundo, para que a gente possa trabalhar isso aí. Lá. Se inspirem aqui para trazer para a realidade local. Eu acho que perda a gente tem que falar sempre. Sempre? Sempre tem que estar falando de perda. É igual unha, sempre tem que cortar. Perda sempre tem que reduzir. Doutor, estamos chegando ao nosso final. Fica lá o nosso amigo ali na maquininha só reclamando, levantando tabuleta, aquela coisa de sempre. Mas eu queria te deixar à vontade. A gente teria muito mais assuntos. Se você tiver mais algum assunto que você queira colocar, fique à vontade. E também para a gente poder fazer o nosso encerramento, porque senão ele corta ali de qualquer jeito. Não, Renato, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade, né? E parabenizar vocês aqui pelo trabalho que tem feito na ABS Rio de Janeiro. Eu acho que a gente sabe, nós voluntários, né, sanitaristas, sabemos que não é fácil, mas a gente tem que persistir, né? Tinha um político que falava uma frase que eu gosto, que assim, nós não podemos nos dispersar. Nós temos que estar unidos, né? E eu queria deixar esse recado aqui para todos que estão nos ouvindo, né? A gente precisa estar unido, porque são momentos em que a gente tem oportunidades. É óbvio que a gente tem desafios, mas eu prefiro olhar isso sob a ótica de oportunidades para a gente fortalecer a nossa ABS, para a gente fortalecer a nossa união, né, em conjunto de um projeto que é um projeto de país.
É um projeto de nação, é um projeto, né? Não existe um país desenvolvido sem saneamento. Estou aqui de novo pregando para convertidos, mas acho que esse é o nosso papel, né? A associação existe para isso, para estar junto e cobrar dos nossos governantes, né? Estabelecer e apontar caminhos técnicos para a gente poder buscar isso. Então, fico muito satisfeito aqui, parabenizar mais uma vez vocês pelo trabalho. Contem sempre comigo, contem sempre com a associação. A gente sabe disso. Eu agradeço, mas não vou perder o gancho, não. Dá uma palhinha só sobre o Silubeza. Como é que está? Silubeza nós estamos organizando, tá? A gente está conversando com as universidades lá em Portugal, e a PRH e a PESB, que são as nossas co-irmãs portuguesas. Mais ou menos? Isso, exatamente, tá? A gente deve fazer, não me lembro agora se é Lisboa ou se é Porto, mas essa edição será lá em Portugal, tá? Sim. E a gente já está aí, deve estar rodando no ar aí a programação, a gente divulga para todos aí. Mas Silubeza está voando. É isso aí. Pessoal, eventos aqui não faltam. Né? É isso aí. As novidades estão aí, estamos tentando fazer o nosso papel, trazendo as informações, possibilitando que vocês possam estar participando. De uma maneira ou de outra, estejam sempre presentes. Eu de antemão agradeço aqui ao nosso presidente. Marcel, muito obrigado pela sua presença, pelos momentos que você dedicou aqui. Eu sei que a tua agenda completamente, você vai sair correndo de novo, é um negócio, né? Mas faz parte do processo. Mas estar aqui para informar os nossos colegas, e eu diria até que esse programa vai repercutir no Brasil inteiro, porque a gente, né? Vocês lá e nós aqui também, mas vocês principalmente, vão fazer com que a ABS Rio esteja presente, mostrando o que nós estamos procurando fazer, e com as portas abertas sempre, que aos nossos colegas da própria ABS, de outras seções, de outras regionais, tenham interesse, que venham, mas principalmente aos nossos associados daqui do Rio de Janeiro, que estejam sempre com esse potencial de nos dar informações, nos dar retorno. Isso é muito importante, divulgar, né? Isso é muito bom. E a gente recebe, pontualmente chega uma coisa, chega outra, dizendo, podia fazer assim, sugerindo que a gente faça com alguém. Isso é muito bom. E a gente precisa disso, né? Com certeza. Então, agradecer a vocês e dizer que a gente tem procurado fazer sempre o melhor dentro do Pode Sanear. Só que nós não conseguimos fazer sozinhos. A gente precisa do retorno de vocês. Mas é isso aí. Hoje, novamente, obrigado, Marcel. Obrigado a vocês. A ABS como um todo, né? Forte, pujante, e está aí no Rio de Janeiro forçando a barra para que não chova, fazer sol direto, o tempo hoje deu uma... Mas vai fazer muito sol, e esse sol tem que iluminar realmente o evento sempre. Isso aí. Né? A ABS é uma só. Vamos juntos. Isso aí. Obrigado, gente. Um grande abraço. Esteja conosco.